Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais uma quarta-feira e estamos iniciando mais uma aula de ciência, certo? Hoje nós teremos aula de ciências e aula de religião, não é isso? Então, só para lembrar que vocês mandem para mim hoje, porque eu só estarei aceitando até hoje o trabalhinho de religião, certo? O trabalho e o vídeo. É uma atividade que está valendo nota. Então, assim que vocês mandarem, eu já vou começar a atribuir as notas do segundo, a primeira nota do segundo bimestre, certo? Então, não esqueçam de mandar essas atividades para mim. Esse trabalhinho e o vídeo também, certo? Eu só estarei aceitando até hoje. Amanhã eu não aceitarei. Por quê? Porque esse trabalho ele foi passado quarta-feira da semana passada. Então, vocês tiveram 8 dias, né, para fazer o trabalho, gravar o vídeo, tudo certinho, viu? Então, agora vamos voltar para a nossa aula de ciências, né? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto, ao conteúdo das plantas, certo? Nós começamos, né, o conteúdo das plantas nas aulas anteriores e vimos a importância das plantas, tipos de plantas, também vimos partes da planta, tipos de caule, tipos de raiz, as funções das plantas. E hoje vimos também respiração e transpiração, como as plantas respiram e como as plantas transpiram. E hoje nós vamos estudar a reprodução das plantas, como as plantas se reproduzem. Por que as plantas se reproduzem? As plantas elas são os seres vivos, como seres humanos, animais, são todos os seres vivos. Vocês lembram que nós falamos, todos os seres vivos eles nascem, crescem, desenvolvem, reproduzem e morrem, certo? Então esse é um ciclo vital, né, dos seres vivos. E as plantas, como são seres vivos, elas também se reproduzem. Não muito diferente dos seres humanos, viu? O processo é um pouco diferente, mas também não é tão diferente. E hoje nós vamos ver um pouquinho como é esse processo. A reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de duas formas: a forma assexuada e a forma sexuada, certo? Então, existem esses dois processos de reprodução das plantas e nós vamos ver os dois hoje. Assim como todos os seres vivos, as plantas também precisam se reproduzir para gerar novas plantas. É a reprodução das plantas, e a reprodução das plantas não é muito diferente da reprodução humana. Então, é isso que nós acabamos de falar, né? A reprodução das plantas, ela não é muito diferente da reprodução de seres humanos, certo? Ela é bem parecida. Nós vamos entender como e vamos ver também o porquê e como, né? Também acontecem a partir da união do órgão sexual feminino, que é chamado de gineceu, com o órgão sexual masculino, chamado de androceu. Na maioria das vezes, esses dois órgãos sexuais ficam localizados nas flores. A maioria das plantas e hermafrodita, ou seja, possui em suas flores os dois órgãos sexuais, o masculino e o feminino. Então, gente, vejam só. Existem, né? Algumas plantas têm o órgão tem o órgão sexual feminino e outras têm o órgão sexual masculino. E também existe aquela planta que é hermafrodita, né? Que tem os dois órgãos, certo? Então, no processo de reprodução dessa planta é mais fácil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa planta ela não possui fruto porque ela é uma planta masculina, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho. Mas lembrem-se, não confundam a planta assexuada com a planta sexuada, certo? Eu sei que os nomes são bem parecidos, mas a produção, a reprodução é diferente. Agora nós estamos estudando a planta sexuada, certo? Aqui, como nós falamos no comecinho, as plantas são seres vivos
E os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Se nascem, crescem, desenvolvem, reproduzem e morrem. Pronto, aqui nós temos um processo, né, de polinização, que vem da polinização, né, acontece a fecundação. Nós também temos as sementes geram os frutos, dos frutos que geram mais sementes, certo? E dessas sementes que vai germinando até gerar uma planta. Mas nós vamos entender esse esquema, certo? E no livro, eita, esqueci de falar da página do livro. Vocês podem acompanhar na página 94 e 95, certo? Na página 95, também tem outro esquema, ó, que também é um esquema de uma flor, certo? Não deixa de ser diferente desse esquema que nós estamos vendo no slide. Mas vocês podem observar os dois. Androceu. Androceu é o órgão sexual masculino. Consiste em uma estrutura fina e comprida, chamada estame, onde no topo localiza-se uma bolsa cheia de grãos de pólen. Esses grãos de pólen são como os espermatozoides das plantas, que guardam as células sexuais delas, certo? Então, o androceu é encontrado nas plantas, né? E é uma estrutura muito fina, certo? E em cima dela tem uma bolsinha que é onde tem os pólens. Eu acredito que vocês já ouviram falar nos pólens, né? Que as abelhas, alguns animais vão lá na bolsinha pegar os pólens, mas nós vamos ver mais na frente. Gineceu. O órgão sexual feminino da planta não é muito diferente do órgão sexual da mulher. Consiste em um ovário que tem como função produzir e armazenar os óvulos da planta, que são as células sexuais femininas, certo? Então, minha gente, também, né, as plantas, como a mulher tem um óvulo, tem um ovário, e as plantas também têm, certo? Então, é onde germinam, né, os frutos. Vamos lá, que nós vamos entender. Como acontece a reprodução? As plantas não conseguem se mexer e por isso precisam de ajuda para fazer com que o grão de pólen chegue no ovário. Essa ajudinha é chamada de polinização e vem geralmente do vento, água, de alguns animais como beija-flor e demais insetos. Então, gente, como nós vimos lá no comecinho, algumas plantas são hermafroditas, né? E essas plantas, elas já possuem os dois órgãos, tanto o feminino quanto o masculino. Mas não são todas, são só algumas, certo? Então, outras só possuem o órgão feminino e outras só possuem o órgão masculino, certo? E essas precisam sim do processo de polinização. Por quê? Elas não se mexem, elas não têm como ir uma lá pertinho da outra para fazer essa polinização, para fazer esse processo de reprodução, né? Então, o que é que acontece? Elas precisam de ajuda. Então, essa ajuda pode vir do vento, certo? Porque o pólen, ele é uma sementinha tão leve que quando o vento bate, né, pode até, ele voa, ele cai ao chão, ele voa e acaba caindo na planta, né? E entre outras coisas. Mas também acontece a polinização através de animais, como as abelhas, como os beija-flores e outros tipos de insetos, né? Outros tipos de animais. Certo? É onde o animal ele vai lá, naquela bolsinha do órgão feminino, pega o pólen, certo? Muitas vezes eles vão lá para comer, né? E com o bico sujo de pólen, eles podem ir na outra plantinha, né? Porque eles saem pousando de plantinha em plantinha. Então, eles podem pousar numa plantinha masculina e depois plantar numa plantinha feminina. Quando eles ficarem em cima da plantinha feminina, então eles vão acabar deixando aqueles resíduos de pólen, certo? Que é onde a plantinha vai absorver e aquele pólen vai para o ovário da plantinha. E aonde vai acontecer a germinação, onde vai acontecer esse processo de reprodução, certo? Por ser extremamente leve, que é isso que nós acabamos de falar,
O grão de pólen pode voar quando o vento bater nele e acabar caindo dentro da planta, do ovário da planta, né? Já o beija-flor, quando vai beber o néctar, acaba sujando seu bico de pólen. Então, quando bebe o néctar da outra flor, faz com que os grãos de pólen, eles fiquem lá, né? Sim, só voltando aqui só para lembrar uma coisa. Quando o beija-flor ele vai beber o néctar, vocês sabem que os beija-flores, né? Eles ficam ali na plantinha, tanto os beija-flores quanto as abelhas, entre outros animais. Então, eles vão beber o néctar e geralmente eles sujam o bico de pólen, certo? Eles não sabem o que estão fazendo, mas esse é um processo natural da natureza, certo? Então, eles vão lá na outra planta também fazer esse processo para beberem o néctar e acabam deixando o pólen lá. Grudados em seu bico, caíam no ovário. Quando o grão de pólen consegue entrar no ovário, consegue fazer com que a célula sexual masculina se una ao óvulo, ocorrendo então a fecundação. Durante a gestação, o óvulo se transforma nas sementes dos frutos e frutos da planta. E o ovário. Pronto, eu acho que essa parte foi cortada. Mas é o que nós acabamos de falar, né? É todo um processo para acontecer essa fecundação, para acontecer essa germinação, vem através dos animais, do vento, né? Das forças da natureza. Então, isso acontece quando a planta, ela não é uma planta hermafrodita, certo? Quando a planta é hermafrodita, ela já tem os dois órgãos na mesma planta. Então, o processo é bem mais simples. Reprodução. Agora, nós vimos como se dá a reprodução sexuada, certo? Agora, nós vamos ver como se dá a reprodução assexuada. Mas